Olá, queridos alunos, tudo bem? Meu nome é Nadine Salomão, eu sou professora de Direito Processual Civil aqui no Rico Domingues e a dica de hoje que eu preparei para o nosso canal é voltada pensando naqueles candidatos que estão quase aí nas vésperas de realizar o concurso público do TRF4, tanto aqueles de nível analista para oficial de justiça, quanto também para o nível técnico. Eu trouxe uma questão que costuma ser bastante cobrada pela banca FCC com relação ao direito processual civil, que é o tema da competência. Então, a gente vai resolver essa questão juntos e já vai acrescentar alguns dados e relembrar aí algumas noções gerais importantes que eles gostam muito de cobrar, a banca FCC gosta muito de cobrar nos concursos por aí afora, os concursos mais recentes, né? Então, vamos lá. Trouxe uma questão de 2018 da banca FCC, claro, para a gente assinalar em relação à competência qual é a alternativa, qual é a assertiva correta. Então, vamos lá, vamos começar pela alternativa A. Ela diz ali, quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença com resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Calma aí. Essa questão aqui quer nos cobrar o conhecimento a respeito de noções de continência. E a continência é realmente uma circunstância que, se verificada, pode alterar, modificar a competência relativa. Vamos relembrar. A conexão e a continência são nada mais do que liames de afinidade que justificam a reunião de duas ou mais ações para que tramitem em conjunto, passem a tramitar em conjunto e também receber uma decisão no mesmo momento. O que justifica essa reunião de ações em conjunto é o atendimento a dois grandes objetivos. Eu trouxe aqui, homenagear a economia processual, porque a partir do momento que essas ações são reunidas para julgamento em conjunto, elas vão partilhar a mesma fase probatória, e também quer homenagear aí a segurança jurídica, porque se essas ações são semelhantes, né, é interessante que elas sejam processadas e julgadas em conjunto para se evitar que sejam prolatadas eventualmente decisões contraditórias numa e noutra ação. Então, isso faz, a continência, no caso, faz com que uma causa que, a princípio, tramitaria perante um juízo relativamente incompetente, a gente passe a considerar esse juízo competente para processar e julgar aquele determinado caso. E o que o CPC diz a respeito da continência, né? Vamos lá, vamos recordar. O artigo 54 fala que a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, claro, observado o disposto no Código de Processo Civil. O artigo 56 tenta trazer aí um conceito muito breve, mas ele é bastante elucidativo a respeito da continência. Ele vai dizer que dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Então, continência, o termo continência vem justamente daí. Uma ação é menor, digamos assim, do que a outra. Uma ação contém a outra. A ação maior, a que tem os pedidos mais amplos, digamos assim, a causa de pedir e o pedido mais amplos é a ação continente, e a ação que é um pouco mais concisa, né, digamos assim, é a ação contida. E o que diz o artigo 57? Fala justamente que quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida, ou seja, aquele processo ajuizado posteriormente que tem um pedido mais limitado, vai ser proferida uma sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Então, as ações vão ser reunidas por reconhecimento da continência para processarem e serem julgadas em conjunto se a ação menor for ajuizada primeiro e a ação maior, a ação continente, for ajuizada depois. Caso contrário, no processo em que foi ajuizada, né, na causa em que é ajuizada a ação menor, vai ser proferida uma decisão sem resolução de mérito por litispendência. Vai ser extinta aquela ação menor que foi ajuizada depois. Esse artigo 57 realmente traz uma redação um pouquinho mais truncada, mais abstrata, né? E, adivinhe, justamente é essa redação do artigo 57 que eles gostam muito de cobrar o conhecimento do candidato. E é a redação que consta ali, né, de certa forma, na assertiva A.
só que a assertiva A está errada justamente ali na parte final. Olha só, a assertiva A fala que quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença com resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Como eu acabei de falar, o artigo 57 diz que essa sentença é proferida sem resolução de mérito. Então, ela está errada por isso, não é uma sentença com resolução de mérito. Então, vamos pular para frente. Vamos ver o que dizem as outras assertivas, porque a A está errada. A letra B diz o quê? Ela diz assim, independentemente de sua natureza, prorrogar-se-á a competência se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Vamos retomar algumas noções aí gerais, noções principais a respeito da competência, para a gente resolver com bastante tranquilidade tanto a alternativa B quanto as demais. Trouxe aqui a competência, a gente tem que retomar aquela noção de jurisdição, que a jurisdição é uma das formas de exercício do poder do Estado, atributo da sua soberania para resolver os conflitos por meio de uma solução contida no sistema jurídico, na medida em que o Estado tomou para si o monopólio da distribuição da justiça. Então, por questões de organização e divisão do trabalho do Poder Judiciário, considerando que a jurisdição tem que ser prestada em todo o território nacional e perante toda a sociedade, é preciso criar-se aí algumas regras, critérios para distribuir concretamente, atribuir concretamente o âmbito de atuação da jurisdição a cada um dos órgãos do Poder Judiciário. E as regras de competência estão aí justamente para isso. Recordem comigo que a gente trabalha, quando vai estudar a competência, em dois grandes regimes jurídicos de competência. A gente tem o regime jurídico da competência absoluta, o regime jurídico da competência relativa, que são estruturados, sistematizados a partir de critérios diferentes, e também a infração a regras do regime jurídico de competência relativa e do regime jurídico de competência absoluta levam a consequências bastante diferentes dentro do processo. Então, é isso que eu quero retomar com vocês hoje, nessa dica, justamente porque é isso que, na grande maioria das questões da banca FCC, eles querem cobrar do candidato se ele conhece, né? Então, primeiro, começando pelo regime jurídico da competência relativa. Todas essas regras que compõem o regime jurídico da competência relativa foram pensadas a partir, né, são vinculadas, voltadas ao interesse das partes. Então, tentam tornar mais prático, mais fácil o acesso das partes, ambas as partes ou apenas algumas delas, ao seu exercício do direito de ação, ao exercício do direito de defesa, ao seu acesso à justiça em geral. Então, porque são sempre essas regras vinculadas ao interesse das partes, preponderantemente, que esse assunto é um tema de interesse das partes dentro do processo também. Então, existe um momento específico para que seja esse tema de incompetência relativa eventualmente trazido para dentro do processo. E o momento é preliminar de contestação pelo réu. Vamos pensar no caso de um autor ter ajuizado uma ação perante um juízo relativamente incompetente. O juiz que se depara com uma ação dessas, em que ele analisa o feito e verifica que ele, poxa vida, posso ser um magistrado relativamente incompetente para processar e julgar esse caso. Ele não tem que fazer nada. A única pessoa que pode trazer esse tema aí, em regra, no processo, levantar essa alegação de incompetência relativa é o réu. E existe um momento processual e um prazo exatamente determinado pelo CPC para que ele faça isso, que é ao tempo em que ele vai apresentar a contestação e como preliminar de contestação. Se o réu eventualmente não alega esse tema como preliminar de contestação no processo, a gente diz que precluiu o direito dele de trazer esse tema. Há uma preclusão temporal e a gente considera que, em razão disso, como consequência dessa preclusão, prorroga-se a competência relativa. O que é a prorrogação de competência? Nada mais é do que um efeito específico da preclusão temporal no regime jurídico das competências relativas. Se não há a alegação desse tema em preliminar de contestação, toca o processo para frente, como se aquele magistrado, que era originalmente relativamente incompetente, passa a ser considerado competente para processar e julgar aquela causa. Então, pela minha organização aqui de itens, foi isso que consta aqui, né, nesse slide. As regras de competência relativa são estabelecidas
por regras derrogáveis vinculadas ao interesse das partes, a sua infração gera um vício sanável. É o que a gente chama de nulidade relativa ou anulabilidade. Se não arguida em preliminar de contestação, sujeita-se à preclusão e prorroga-se a competência. E o juiz não pode conhecer essa matéria de ofício, ele precisa esperar que as partes tragam para o processo essa temática. Além, para finalizar esse regime jurídico da competência relativa, ela pode ser alterada por cláusula de eleição de foro. Pensem sempre nesse primeiro ideal aí, que são regras vinculadas ao interesse das partes. Por que são regras vinculadas ao interesse das partes? O sistema, apesar de estabelecer ali previamente algumas regras de competência relativa, pode ser que estabeleça uma regra que não interesse muito aquelas partes para aquele específico caso concreto. Então, elas podem estabelecer aí num contrato, eventualmente, uma cláusula de eleição de foro, dizendo assim, olha, a respeito desse tema aqui contratual que nós estamos firmando, por exemplo, ao invés de ser o juízo da comarca da capital, a gente gostaria que fosse uma eventual lide que envolva esse contrato, seja resolvida por um magistrado da comarca ao lado, por exemplo, digamos assim. Eles têm esse poder de modificar a competência, claro, se estivermos diante do regime jurídico de competências relativas. A competência relativa é a única competência que se prorroga, né? A gente considera que é possível a sua prorrogação, e também que pode ser objeto de cláusula de eleição de foro. Se a gente está diante do regime jurídico das competências absolutas, elas são, todas as regras, né, os critérios que compõem esse regime jurídico, são pensados aí no interesse da jurisdição, muito mais no interesse da jurisdição do que no interesse das partes. Elas querem tornar mais célere a prestação jurisdicional, mais esquematizada, mais sistematizada, né, mais descomplicada, mas se pensando na atuação da jurisdição muito mais do que na atuação das partes. Então, por isso, essas regras são estabelecidas, né, por regras que a gente chama de inderrogáveis e vinculadas ao interesse da jurisdição. A infração a uma regra de competência absoluta gera um vício muito mais grave do que uma infração a uma regra de competência relativa. Essa infração a uma regra de competência absoluta gera um vício insanável, uma nulidade absoluta, que a gente chama. É um vício considerado tão grave pelo sistema que um processo, né, que tramite integralmente e seja sentenciado ali por um juiz absolutamente incompetente, que transite em julgado, ainda assim, 2 anos depois do trânsito em julgado dessa decisão, essa sentença pode ser desconstituída, ali naquele prazo decadencial, da ação rescisória. Vocês sabem que a ação rescisória é um instrumento aí idealizado para sanar vícios gravíssimos do sistema e questões muito pontuais. Então, a incompetência absoluta é um vício considerado gravíssimo para o sistema, que justifica, inclusive, essa ação rescisória aí. Levando em conta também essa importância da observância dessas regras de competência absoluta, a questão pode ser arguida em preliminar de contestação pela parte ré, por exemplo, mas esse vício não preclui. Se, eventualmente, o réu não trouxe esse argumento em preliminar de contestação, ele não está impedido de, num momento posterior, ou inclusive em fase recursal, trazer esse tema para o processo. Então, se ele não trouxer em preliminar de contestação, ele pode trazer até num recurso, mas se estiver num momento que não seja de interposição de recurso, ele pode trazer esse argumento como uma petição simples, por exemplo. E além da parte poder alegar essa incompetência absoluta no processo, também o magistrado não só pode, como deve reconhecer a sua incompetência absoluta, eventualmente, no feito, e aí prolatar uma decisão declinando a sua competência para o juízo competente, tá? É isso aqui, mais ou menos, que a gente consta nesse slide. Falei aqui de alguns critérios que compõem o regime jurídico da competência relativa e alguns outros critérios que compõem o regime jurídico da competência absoluta, mas que critérios são esses, né, Nadine? Que tipo de assunto compõe o regime jurídico da competência relativa e que tipo de assunto diz respeito ao regime jurídico da competência absoluta? Quem nos dá aí as primeiras dicas a respeito disso é o Código de Processo Civil. Ele diz ali no artigo 62, por exemplo, que a competência é determinada em razão da matéria, da pessoa,
e da função é inderrogável por convenção das partes. Quando eu estruturei os regimes jurídicos aqui com vocês agora, eu falei de um regime que tem ali regras que são inderrogáveis por convenção das partes. Que regime jurídico é esse? É o regime jurídico da competência absoluta. Então, essa é a regra aqui, segundo o CPC de 2015. O artigo 63, por sua vez, diz que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo um foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Quando eu trabalhei com vocês o regime jurídico da competência relativa, eu falei justamente que dentro daquele regime jurídico é que existe a possibilidade de as partes derrogarem uma regra de competência, estabelecendo eventualmente um contrato, né, uma cláusula de eleição de foro para estabelecer uma competência diferenciada. Então, com relação a esses critérios, a regra aqui dada pelo CPC é que se tratam de competência relativa. O parágrafo 1º do artigo 3 traz outras informações importantes, né? Ele diz que essa eleição de foro só pode ser feita quando constar de um instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. É preciso que não reste dúvidas, que as partes estejam ali querendo, né, promover uma alteração com relação às regras de competência relativa naquele caso específico. O parágrafo 2º ainda diz que esse foro contratual vai obrigar os herdeiros e sucessores dessas partes que firmaram essa cláusula de eleição de foro. A gente já tem condições aí de resolver a questão que eu trouxe. A alternativa B diz assim: independentemente de sua natureza, prorrogar-se-á se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Não, essa alternativa B aqui está errada, porque a única competência que pode se prorrogar é a competência relativa. Então, não é independentemente da natureza da competência. Apenas as competências relativas podem ser prorrogadas, as absolutas não. Então, a alternativa B está errada por isso, tá? A alternativa C diz: caso a alegação de incompetência absoluta seja acolhida, o processo será sempre extinto, sem resolução de mérito. Se for acolhida a alegação de incompetência relativa, os autos serão remetidos ao juízo competente. Não, essa alternativa aqui, C, está errada também, porque sempre que a alegação de incompetência for acolhida pelo magistrado, os autos vão ser remetidos para o juízo competente. Seja essa alegação de incompetência relativa, seja essa alegação de incompetência absoluta. Em nenhum dos casos vai ser extinto aquele processo. O magistrado que acolhe aquela alegação de incompetência se reconhece como um juízo incompetente e vai prolatar uma decisão declinando a sua competência para o juízo competente. Segue aquele processo, ele continua existindo, mas agora tramitando perante o juízo competente. Tá? Então a letra C também está errada. A letra D fala que a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Quais são os critérios inderrogáveis por convenção das partes? Aqueles que dizem respeito à competência absoluta. Então, a alternativa D realmente é a alternativa correta, é a alternativa que a gente tem que assinar aqui. Gente, se vocês quiserem mais dicas, mais resoluções de questões comigo, envolvendo temas que costumam cair muito nos concursos da FCC, envolvendo o processo civil, vocês podem prestar atenção no aulão, né, que a gente gravou a respeito desse tema, que é, de certa forma, um complemento a essa dica aí, pensando nos candidatos que estão prestes a fazer o concurso TRF 4. Espero realmente ter ajudado vocês a esclarecer alguma questão pontual ou outra, e bom concurso, até a próxima!